pessoal, meu nome é Thiago, eu trabalho aqui no URB, eu sou da área de Insight Sales, que é a nossa área de vendas daqui. E se você quiser ter dicas para vender muito mais, continue assistindo esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Spin Selling. Mas o que é o Spin Selling? O Spin Selling foi uma das técnicas de vendas criadas baseado nos novos consumidores que foram surgindo durante o tempo. A gente sabe que os consumidores cada vez estão mais informados, então esse processo de venda ficou um pouco mais complexo. Eles exigem mais informações, a gente precisa saber e entender qual é a real necessidade daquele cliente e qual vai ser a melhor opção que a gente vai poder oferecer para ele. Dentro desse processo de Spin Selling, a gente é dividido em algumas etapas, tá? Então a gente tem as perguntas de situação, as perguntas de problema, implicação e as necessidades. Sobre a primeira etapa desse processo, que é as perguntas de situação. As perguntas de situação vão servir para basicamente a gente entender realmente em qual contexto aquele cliente se encontra. Então, qual é o tipo de viagem que ele gosta, se é um cliente que tem uma preferência por praia, se ele tem preferência por destinos de mais aventura. Então, a gente vai começar a conversar com aquele cliente naturalmente e daí a gente vai tirar essas informações a partir dessas perguntas. Ah, mas por onde você costuma viajar? E a gente vai analisar o perfil daquele cliente. Se ele vai muito para a praia, a gente já sabe que ele gosta mais de praia. Aí aquele cliente, ele automaticamente vai começando a se soltar mais com você, vai dando mais detalhes do que ele está precisando. Se é um cliente que está procurando um destino mais romântico, se é uma lua de mel, então a gente já sabe que precisa de um destino mais romântico. Se é um casal que gosta muito de aventura, então já de repente não se encaixa um Gramado, às vezes vai se encaixar um Bonito, por exemplo. Então são essas situações que a gente precisa entender nessa primeira etapa, tá? Nessa etapa também é essencial a gente procurar saber o quanto esse nosso cliente, né, o quanto esse consumidor ele pretende investir. E nessa parte é muito importante você saber qual palavra utilizar. Quando você utiliza gastar, a gente tem uma ideia muito negativa, né? Quando eu utilizo, você vai gastar quando, você pretende gastar quanto? Quando você utiliza gastar, tem um gatilho mental que é muito negativo nesse sentido, né? Você não vou ter nada em troca, vai ser um dinheiro desperdiçado. Mas não, quando eu falo quanto que você quer investir nessa viagem, e viagem realmente é um investimento, é algo que vai te trazer uma experiência memorável que nunca mais ele vai esquecer. Então, quando você utiliza essa palavra investir, a gente já muda a conotação também. Isso é muito importante, a gente entender o quanto o nosso cliente está disposto a investir, porque é baseado daí que a gente vai dar as opções, vai começar a pensar no que se encaixaria mais, além de também já ter essa ideia do tipo de viagem que ele gosta e que ele está preferindo para esse momento. Então agora vamos para a segunda parte desse processo de vendas, que é a pergunta de problema, tá? Então o que seria essa parte, né? O que envolveria esse processo? O que está impedindo aquele cliente de fechar a compra? É basicamente isso que a gente vai precisar entender. Então você já entendeu qual a situação de viagem que ele se encaixa, o perfil daquele cliente, o quanto ele está disposto a investir, você já criou uma intimidade com aquele cliente, ele já tem mais segurança e mais confiança em você, então agora ele vai começar a se abrir um pouco mais. E é nesse momento que a gente vai precisar entender o que está impedindo realmente aquele cliente de fechar. Se ele está muito preocupado com questão de transfer, ou se a preocupação dele maior é com hotel, se é com datas. Isso automaticamente, né, no processo dessa conversa, ele vai te falar e você vai precisar captar isso, porque é baseado nisso que a gente vai argumentar para tentar reverter aquela venda. Então, se ele te falar que, poxa, eu fiquei meio assim porque eu não vi translado nesse pacote e eu tô com criança, então fiquei um pouco preocupado de ficar no aeroporto, são essas questões que a gente vai precisar entender nessa parte. Então, tentem ao máximo extrair essas informações, que elas vão ser muito importantes nos próximos processos. Vamos para a terceira parte desse processo de vendas agora, que é quando a gente começa a falar sobre implicação. O que
que seria a implicação? Então a gente já entendeu o problema do cliente, o que está impedindo ele, né, ainda de fechar aquela compra, qual é a maior preocupação dele, né, que envolveu essa dúvida para estar entrando em contato com vocês. O que a gente vai fazer? Vai pegar e tentar entender aquele problema, né? Você já vai ter criado uma maior intimidade com o cliente, já vai saber qual tipo de viagem ele está procurando, nisso ele já está muito mais aberto com você, então isso vai ser muito automático, tá? Automaticamente ele vai te passar o que está impedindo ainda aquele fechamento ali. O seu papel nesse processo é tentar argumentar em cima disso, para isso que serve essa terceira fase. Com a minha experiência que eu tenho aqui, o que eu vejo muito dos clientes que chegam, eles chegam geralmente com problema de data, né? Gente que tem alguma data específica para viajar, ou então tirou um período de férias curto. A gente vê muita preocupação também em relação a translado. A gente tem muitos pacotes que são multidestinos, então a gente tem mais de um destino em uma viagem só. Eles têm muita dúvida sobre como é que eles fazem para chegar de uma cidade para outra. Isso também cai muito, é um problema que provavelmente vão chegar para vocês também. E também questões de hotel, de comodidades de hotel e tudo mais. Então, como é que vocês vão poder argumentar em cima disso? Se o problema dele for data, vocês vão começar a entender o período de férias daquele cliente, se ele tirou 20, 30 dias, ele tem um período extenso. Então, ele está apto para poder comprar um pacote nosso. Agora, se ele tirou um período de férias mais curto, eu tirei 7 dias de férias. Geralmente, esse é o período de duração do pacote. Então a gente já sabe que vai ficar um pouco mais complicado para ele conseguir viajar exatamente nessas datas. Qual é o nosso papel, né? Qual seria o papel de vocês frente a esse problema? Automaticamente, quando eles apresentarem esse problema e falar que teriam somente esses 7 dias, vocês já podem pensar em outros produtos do próprio Urb que vocês podem usar para oferecer também. Então a gente pode indicar um hotel para esse cliente, de repente, mais próximo da cidade onde ele reside, que também é um produto nosso que a gente pode oferecer para se encaixar na solução que a gente vai encontrar para esse cliente. Então a gente pode utilizar de outros produtos também, que a gente vai conseguir ajudar esse cliente e automaticamente a gente vai nos ajudar também. Falando também sobre a questão de translado, a gente tem muitos pacotes com translado e vendemos translado à parte também. Então isso já é uma vantagem, você consegue argumentar em cima desse problema quando ele te trazer. Fora que você pode falar sobre a comodidade que esse translado vai trazer para ele também. A questão de comodidades de hotel em si. No nosso site tem bastante especificações dos hotéis, então vocês podem buscar lá na própria especificação do site como é que está aquele hotel. Lembrando que sempre reforçar o regulamento com o nosso cliente, que ele só vai ter aquela confirmação nos 45 dias antes da sua data, né? Da primeira data que ele colocar no formulário, tá? Mas a gente pode argumentar que todos os hotéis a gente coloca no padrão 3 estrelas, também localizado próximo aos principais centros, metrô, ônibus, meios de transporte no geral. A gente vai entender a necessidade realmente e argumentar em cima disso, baseado no que a gente tem, nas ferramentas que a gente tem. Então essas são as principais dúvidas que vão surgir para vocês, desses clientes que também fazem um contato, que é o que aparece aqui no dia a dia pra gente, tá? Agora vamos para a parte final desse processo, onde a gente vai falar sobre necessidade por solução. Então a gente já entendeu todo o processo daquele cliente, qual a situação da viagem dele, o que ainda impede ele fechar aquela venda, já argumentou em cima daquilo, né? A gente já procurou entender como que a gente poderia resolver e agora é a hora que a gente realmente vai oferecer o produto. Então a gente entendeu o que ele precisa, a gente achou aquele produto no nosso site, oferece para o cliente dentro das especificações que ele passou para a gente, tá? Essa é realmente a hora que a gente vai falar de valores, falar de especificações exatas da oferta que você está oferecendo. Então, sempre valor vai vir por último. Primeiro a gente vai encantar o cliente com outras coisas, com o local em si. É muito importante também vocês terem um conhecimento prévio dos destinos,
pesquisar sobre os nossos principais destinos. Gramado, Bonito, Maceió, Maragogi são destinos muito conhecidos e muito procurados. Praticamente vocês vão receber isso todo dia. Então pesquisem um pouco mais sobre esse destino, né? O que ele pode oferecer para aquele cliente. Isso faz toda a diferença na hora da gente argumentar com eles também. E na hora da gente poder oferecer o melhor produto, a melhor opção para ele. Então, a partir daí, a gente oferece e fala, nessa hora a gente fala o valor, tá? Das condições de pagamento e a gente espera a reação daquele cliente. Se você seguir todas essas etapas que a gente passou, com certeza você vai conseguir finalizar essa venda com sucesso. Se ainda ficou com alguma dúvida, volta no início do vídeo ou escreve aqui nos comentários que a gente vai te responder. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!